Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente pode organizar os nossos arquivos dentro de pastas no Windows 10. Então nós vamos utilizar o explorador de arquivos para a gente poder começar a pensar nessa questão de organização. Vocês já devem ter visto algumas áreas de trabalho que ficam totalmente poluídas, né? Tudo que a pessoa vai buscar lá na internet, vai baixar uma foto, vai baixar um arquivo, vai criar um arquivo novo, vai criar uma pasta nova, coloca tudo na área de trabalho. Na hora que a gente abre a tela, né, a gente fica até perdido de tanta informação que a gente encontra aqui. Então, o ideal não é a gente baixar tudo que a gente tem que realizar ou que fazer na área de trabalho, e sim criar locais adequados de acordo com o tipo de documento e arquivos que a gente está armazenando. Então, a ideia é a gente usar o explorador de arquivos para entender como é que essa organização ela é realizada aí dentro do sistema operacional. Então, esse explorador de arquivos você pode encontrá-lo aqui na barra de tarefas, né? Então tem essa pastinha amarela aqui. Em algumas versões ela pode ter um nome diferente, mas normalmente é essa pasta amarela que você vai encontrar. Ou aqui na pesquisa, né? Pode digitar lá explorador de arquivos, ou se ele já estiver lá entre os mais utilizados, né? Vai aparecer aqui também. Então, vamos abrir lá o nosso explorador de arquivos. E aí você vai achar, normalmente no Windows 10 vai estar escrito este computador, né? Em alguns sistemas operacionais está lá bibliotecas, né? Minha biblioteca, meu computador ou só computador. Então você pode observar que aqui se você abrir, né, tem algumas pastas e drives já criados. No meu caso aqui, o meu computador ele tem duas partições, né, dois drives, o drive C e o drive D. Né? Na sua máquina pode ser que tenha só o drive C. E esses drives eles vão aumentando de acordo com a quantidade de dispositivos de armazenamento que você coloca na sua máquina. Então, se eu colocar um pendrive, né, aqui no USB da minha máquina, ele vai abrir um drive novo, provavelmente o E2 pontos. Se eu colocar na mesma máquina junto com esse pendrive, um HD externo, por exemplo, ele vai abrir um outro drive, o F2 pontos e assim por diante. Então, você vai escolher ali onde você vai organizar estas pastas, tá bom? Então, no meu caso, eu quero fazer aqui no Drive D, né? Eu posso selecionar ele por aqui, né? Ou por aqui, tá? Ele vai abrir ali os dispositivos que tem onde eu selecionei. Então, aqui eu já tenho algumas pastas, né? E eu vou criar aqui com vocês mais duas pastas de duas formas diferentes. Então, a primeira forma, né, que a gente pode fazer, utilizar para criar essa pasta é clicando com o botão direito do mouse, ele vai abrir aqui o que a gente chama de menu suspenso, e aí a gente tem aqui a opção novo, que observe que a gente pode criar não só pastas, mas também arquivos, tá? Vazios, sem conteúdo. Eu posso criar primeiro o documento, né? Por exemplo, um documento de texto, eu posso criar esse documento, né? Criar esse arquivo para depois colocar a informação dentro dele, né? Ou qualquer um desses outros aqui tipos, né? Mas o que a gente vai fazer na aula de hoje é criar pastas. Então, venho aqui na opção pasta. Observe que ele abre aqui, né, a opção pasta, e ele já deixa aqui a seleção no nome da pasta, tá? Então, eu posso simplesmente digitar o nome que eu quero aqui em cima e ele já vai escrever. Eu não preciso tirar a seleção para apagar ou dar delete para depois começar a digitar. É só começar a digitar. Então, vamos supor que eu queira uma pasta aqui para organizar as minhas disciplinas da escola. Então, vou chamar essa pasta aqui de escola. Tá? Então, digitei, dou um Enter, significa que eu criei a pasta. Se eu quiser verificar, né, aqui já dá para a gente ver que essa pasta está vazia, não tem nada, eu acabei de criar ela, mas eu posso clicar duas vezes aqui na pasta, e aí aqui, né, significa que eu estou dentro da pasta, mas ela não tem nada, tá? Então, a gente sempre vai ver aqui, ó, o caminho, né, onde os arquivos que a gente está criando se encontram, tá? Ou as pastas que a gente criou, onde que essa pasta está. Então, no caso aqui, a minha pasta escola está dentro do dados, né, no meu drive de 2 pontos, tá?
Então, eu posso criar só para a gente fazer aí um teste, né? Vou criar um arquivo vazio, sem conteúdo, mas eu vou criar um arquivo de texto aqui. Então, observe aqui da mesma forma, né? Ele abriu aqui para eu poder digitar o nome desse arquivo. Então, por exemplo, vamos supor que é um trabalho que eu vou fazer de uma determinada disciplina. Vou colocar aqui, trabalho de... o nome do trabalho, dei um Enter. Tá? Então, eu já criei o arquivo, né? Porque eu já tenho um nome para ele, já sei onde ele se encontra, só que esse arquivo ele ainda não tem nada. É como se eu colocasse uma folha em branco dentro de uma pasta, né? Para guardar dentro de um arquivo físico. Vamos fazer essa analogia aí. Então, eu tenho essa folha em branco, né? Ela já tem um nome, eu coloquei um título lá nessa folha, mas eu ainda não desenvolvi nada, tá? Então, se eu der duplo clique aqui, ó, só para vocês confirmarem, né? Não tem nada ainda no meu arquivo, mas ele já existe, né? Ele já está guardado em algum lugar, certo? Então, aqui, né, no D2 pontos, agora eu tenho lá a minha pastinha escola, né? E dentro dessa pasta escola eu criei um arquivo de texto, tá? Um documento do Word aqui. Beleza. Eu quero criar uma outra pasta. Agora a gente vai usar um outro método para criar uma outra pasta, que é pelas opções do menu aqui do explorador de arquivos. Então, aqui no menu início, né, a gente tem aqui a opção, ó, nova pasta. Tá? Então, eu posso criar uma nova pasta aqui. Se por um acaso eu clicar fora em algum lugar aqui, ó, observa que o meu cursor ficou intermitente, e aí a palavra nova pasta, né, não dá para eu deletar de uma vez, né? Então, eu posso ir apertando o delete se o meu cursor estiver antes da primeira letra, para ir apagando letra por letra, né? Ou eu poderia selecionar tudo e dar um delete, né? Ou se o meu cursor estiver aqui na última letra, né? No final, eu posso dar um backspace para apagar, né? De trás para frente. Um backspace em algumas máquinas é uma setinha apontando para o lado esquerdo, embaixo é em cima da tecla Enter, tá? Então depende do seu teclado aí, né? Tem a tecla Backspace e a tecla Delete, tá? Então aí eu coloco lá o nome que eu quero da pasta. Então vamos supor que essa vai ser uma pasta para o meu trabalho. Poderia colocar o nome, né, da empresa e aqui na escola o nome da escola, tá? Então, criei a minha pasta, dei um Enter aqui para confirmar a criação dela, né? Então, agora eu já tenho, né, a minha pasta trabalho aqui também no D2 pontos, certo? Vou abrir aqui a minha pasta trabalho. Então, observa aqui, só a partir do momento que eu dei duplo clique dentro da pasta trabalho, é que ela aparece aqui no caminho, tá? Significa que ela está selecionada, certo? Que eu abri essa pasta. Enquanto ela está aqui só, e aqui, né, na nossa barra de caminho aqui de busca, não aparece o nome da pasta, significa que eu não selecionei nenhuma pasta. Então, algumas vezes a gente esquece, né, de selecionar a pasta correspondente, de abrir a pasta correspondente e quer tentar fazer alguma coisa. Por exemplo, quero salvar alguma coisa aqui. Se eu só selecionei, né, se eu não der duplo clique para abrir a pasta, ele vai continuar criando o arquivo ou salvando o arquivo aqui, dentro do D2 pontos, e não dentro da pasta que eu quero. Então, para ele ter certeza do local onde você vai criar, onde você vai salvar alguma coisa, você precisa abrir essa pasta dando duplo clique dentro dela, tá? Então, observe que agora aqui, né, aparece lá a minha pasta trabalho, não tem nada, né? Eu poderia criar um outro documento aqui, ou mesmo uma outra pasta, tá? Usando qualquer uma das formas que a gente viu. Ou por aqui, né, no início, nova pasta, né? Então, vou criar uma pasta aqui, planilhas, que é do trabalho, tá? Ou botão direito aqui, novo, pasta, né? Documentos de texto. Então, todos os meus documentos de texto eu vou salvar nesta pasta e todas as minhas planilhas eu vou salvar nesta outra aqui. Então, conforme eu for fazendo, né, as minhas atividades, eu vou escolhendo, vou direcionando onde eu quero salvar.
Dessa forma, né, a organização do nosso trabalho ela fica melhor, mais fácil para a gente localizar o que a gente quer, o que a gente busca, e se for necessário, alguém quiser algum tipo de arquivo, fica mais fácil para você encontrar e poder passar essa informação para outras pessoas. Bom, espero que tenha ajudado aí nesta mentalidade de organização dessas pastas e nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau!